pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do EloCast. Hoje nós vamos discutir a criação e objetivos deste podcast, além de falar sobre o EloCast e as suas relevâncias para os estudos sobre meio ambiente, sociedade e espaço. Para isso, nós contamos com a presença do professor Dr. João Paulo Gomes de Vasconcelos Aragão, nosso convidado especial. Seja bem-vindo, professor. Olá meninas, olá a todos que nos ouvem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Antes de começarmos, gostaríamos de apresentar a equipe do EloCast. Somos duas pessoas dedicadas a trazer temas relevantes e discussões interdisciplinares para vocês. Eu sou Thaís de Lima, temos também Maria Beatriz Capitó. Juntas esperamos que o EloCast seja uma ferramenta valiosa para promover a integração entre o nosso público, isto é, vocês que nos ouvem, com as relações entre meio ambiente, sociedade e espaço. Bom, professor, o EloCast ele surgiu com o objetivo de explorar essas conexões. Pode nos contar como nasceu a ideia do podcast e o que motivou essa iniciativa? Bom, o podcast EloCast, ele vem com essa perspectiva de popularizar, os conhecimentos que são oriundos dos estudos sobre essas relações entre meio ambiente, sociedade e espaço. Então, assim, a gente espera chegar mais longe, a gente espera chegar a mais pessoas de diferentes idades e que tenham interesse nessa temática. Muito interessante. E como o EloCast se propõe a conectar esses temas de maneira acessível para o nosso público? Bom, a ferramenta, podcast como um todo, ela cresceu muito nos últimos anos, né? As pessoas no seu dia a dia, indo trabalhar, indo para a escola, voltando desses lugares, muitas vezes se viam, eu imagino que com a possibilidade de fazer algo mais. E a tecnologia que foi sendo desenvolvida permitiu isso, né? Você com um fone de ouvido, muitas vezes um smartphone, você tem a possibilidade de se atualizar sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o que está acontecendo na sua região, no lugar onde você mora, no seu bairro. E é aproveitando-se dessa oportunidade que nós percebemos isso em levarmos, em socializarmos um pouquinho do que a gente tem estudado ao longo desses anos com estudantes, com técnicos, com pesquisadores de diferentes áreas, esse conhecimento para as pessoas, que tenham interesse em saber mais sobre essas questões que são tão importantes no nosso cotidiano. Quais serão as próximas direções que o EloCast pretende seguir? Temos já, algum tema ou abordagem em mente para os próximos episódios? Bom, a gente tem a perspectiva de trabalhar o EloCast bimestralmente. Então, de 2 em 2 meses, o nosso desejo é poder compartilhar um episódio como esse, tendo aí um convidado, uma convidada, seja da geografia ou de alguma área que compõe as ciências ambientais, né? E sempre explorando temas que sejam correlatos a esse amplo universo das relações entre meio ambiente, sociedade e espaço. Uma possibilidade que eu posso dizer é o de trabalhar questões urbanas, que são sempre muito exploradas nas nossas pesquisas, questões ambientais, como, por exemplo, o impacto sobre os recursos hídricos, o reflexo do crescimento urbano de uma cidade como Garanhuns no âmbito da rede urbana. Agora falando sobre o Observatório Elo, professor, pode compartilhar conosco como ele foi fundado e quais são os principais objetivos do grupo? O Observatório Elo surgiu em setembro de 2018, mesmo ano que eu cheguei no IFPE. Eu vim do IFPB, onde lá eu tinha um grupo de pesquisa chamado GeoAmb, e aí chegando aqui no IFPE eu decidi também criar um grupo que, assim como aquele outro, tivesse estudantes desde o ensino médio, podendo se envolver em atividades, para além da sala de aula, atividades de iniciação científica, de extensão tecnológica, de inovação. E aí a gente seguiu todos os trâmites que são estabelecidos pelo próprio IFPE para que a instituição certifique o grupo junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq. E assim o fizemos. Desde então, já se vão aí 6 anos de atividades contínuas e sistemáticas. O objetivo principal do Observatório Elo
é o de promover a impulsão, a pesquisa e formação científica juntamente ao debate acadêmico a respeito das relações entre meio ambiente, sociedade e espaço. Também temos, conforme a nomenclatura do próprio CNPq, outras repercussões, e o público interessado pode saber quais são essas repercussões, tanto acessando o nosso site, que é o www.observatorioelo.com.br. Lá a gente tem nos menus a opção sobre, e dentro dessa opção você pode acessar o nosso espelho no CNPq e lá ter acesso a todas as repercussões que nós almejamos com o nosso grupo de pesquisa. Interessante, professor. E quais foram os maiores desafios ao longo do desenvolvimento do observatório? Olha, um desafio que assim, é algo previsível, né? Não deixa de ser um desafio, é o de você buscar em uma idade em que o estudante ele ainda está muito preso a diversas áreas de conhecimento, isto é, no ensino médio, né? Estudando várias disciplinas, buscar apresentá-lo de uma maneira mais aprofundada uma área de conhecimento, e que é uma área muito complexa, que é a geografia. Inclusive, dentro do nosso grupo de pesquisa, a geografia, que é uma ciência importantíssima, ela é um ponto de partida para a gente discutir questões ambientais, que também são muito complexas, que envolvem problemas necessariamente interdisciplinares. Então é algo realmente muito desafiador. Mas temos tido, com certeza, muito sucesso nesse sentido, né? Inclusive trabalhando com parceiros de outras instituições, como a Universidade de Pernambuco, né, como a Universidade Federal do Agreste Pernambucano, a Universidade Federal de Pernambuco, outros campi do IFPE, e nesse sentido a gente tem buscado desenvolver várias atividades, né, como por exemplo, projetos de pesquisa, onde esses estudantes, muitas vezes na condição de bolsista, desenvolvem atividades sob a orientação de um profissional com experiência na área. Projetos também de extensão tecnológica, né? Além de atividades de curricularização, tanto da pesquisa como da extensão, em meio às nossas atividades de ensino também. Falando das atividades do Observatório Elo, como elas se conectam com os temas que discutimos aqui no EloCast? Ótima pergunta, Thaís. O ponto de partida empírico, né, para as atividades do Observatório Elo é a nossa realidade, é onde nós vivemos, né? Então, essa realidade que é complexa, que é sistêmica, que não é dividida em caixinhas, nos provoca a pensar as relações sociedade, meio ambiente e espaço a partir da geografia. No âmbito do Observatório Elo, nós tratamos, por meio de diversas formas, esse objeto de estudo. Desde as leituras em grupo, as atividades de campo, né, as atividades de orientação científica com estudantes assim como você, como a própria Maria Beatriz e seus colegas que já passaram, que são egressos do grupo ou que ainda estão aqui conosco. Temos os eventos como as palestras, as oficinas, os minicursos, as atividades de curricularização que dialogam e permitem também a gente conectar o que está sendo feito no grupo com o que é debatido no âmbito da nossa instituição, no âmbito da cidade de Garanhuns, do estado de Pernambuco, do Brasil, do mundo. E o podcast, ele serve como uma plataforma de socialização disso. Tanto é que os nossos temas, né, esses temas que serão explorados aqui, eles serão primeiramente no âmbito dessas atividades do grupo, né, definidos. Então você, Thaís, você, Bia, os colegas, as colegas que virão a compor esse podcast, poderão, a partir dessas vivências, definir temas que já foram de alguma maneira trabalhados e contar com o apoio de convidados, de convidadas, não é? Como eu já disse, para tratar sobre um outro olhar ou de uma maneira complementar ou totalmente diferente esses assuntos, né? De uma maneira dinâmica e diferente, que é o podcast. A gente espera ter sucesso.
Pode compartilhar conosco algum projeto específico do Observatório que tenha tido algum impacto significativo em debates acadêmicos ou na sociedade? Posso sim. Nós tivemos entre o ano de 2019 e 2022 um projeto de pesquisa que abordou as reestruturações urbanas ocorridas aqui na cidade de Garanhuns, que é um centro urbano muito importante em todo o agreste meridional, né, e que tem passado por transformações que são, evidentemente, né, pela pessoa que vem a Garanhuns, pelo munícipe, são observadas sobretudo no centro das cidades, mas geram repercussões, na verdade, em toda a malha urbana, né, até a área periférica, até mesmo na organização do espaço rural e, por que não dizer, em toda a rede urbana dessa região. Garanhuns, que é um centro também muito importante pelos seus eventos, né, por ser também um centro educacional, um centro de serviços médico, clínico, hospitalares, dentre outros serviços, um comércio também muito importante. Então isso nos chamou a atenção e nós tivemos a oportunidade de trabalhar esse tema, trazendo aí desdobramentos que ocorrem na questão ambiental, desdobramentos que se dão, por exemplo, no âmbito da produção do espaço da cidade, na reprodução de áreas que já existem, que são requalificadas pelo poder público e ou por agentes privados. E esse trabalho permitiu, logo no início, né, ali do grupo de pesquisa, a inserção de jovens como vocês na condição de estudantes pesquisadores bolsistas da FACEP, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco, e do próprio IFPE, podendo estudar, escrever relatórios e, o mais legal, apresentar trabalhos na forma de artigos, capítulos de livro, resumos, em eventos desde locais, como nós temos aqui no campus a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em que um desses trabalhos foi premiado como o melhor trabalho daquele ano, e também em eventos internacionais, né? Inclusive com a publicação de um capítulo de livro escrito por mim e por mais 3 estudantes, o Gustavo Guilherme, a Vitória Dias e a Brenda, né? A Brenda, que inclusive hoje continua no grupo de pesquisa e está fazendo licenciatura plena em Geografia na Universidade de Pernambuco, aqui em Garanhuns. Então perceba que é um conjunto, né, de resultados que permitem a gente continuar fazendo pesquisa, né, aproveitando-se até mesmo do que essa pesquisa trouxe para as pesquisas que vieram em seguida e que nós continuamos a realizá-las. Professor, muito obrigado por compartilhar tantas informações importantes. Para quem quiser acompanhar mais de perto o trabalho do Observatório Elo ou ouvir nossos próximos episódios, onde pode nos encontrar? A gente tem aí alguns canais disponíveis, né? Temos nossa página no Instagram, que é o @Observatório Elo, também no YouTube, @Observatório Elo, você também vai nos encontrar por lá. E temos o nosso site, né? Como eu disse, o www.observatorioelo.com.br. Bom, pessoal, e assim encerramos o nosso primeiro episódio do EloCast. Não deixe de nos acompanhar no Instagram, no site e no YouTube. Obrigada a todos pela audiência e até a próxima.